Boa noite! Olha nós aí de novo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Sente a música, gente. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Sente a vibe. Oi, Arthur, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Elton, meu amigo. Seja bem-vindo. Olha só a música que eu escolhi. Gente, essa música eu gosto demais. Vocês estão ouvindo aí? Fala um oi pra mim. Conta pra mim se vocês estão escutando o som que eu coloquei hoje. Oi, amigo Elton. Depois a gente precisa fazer mais uma live, viu? Oi, Danilo. Tudo bem? Boa noite pra você que está em casa. Curtindo aí comigo essa música maravilhosa. Tô apaixonada, você viu? Eu gosto demais dessas modas de antigamente, viu, meu amigo? Concorda comigo que são as melhores, né? Ah, não tem como. Móveis São Lázaro, que prazer ter vocês aqui comigo. Sejam bem-vindos. Rodrigo, muito bem. O pessoal tá entrando. Chegou a hora de você convidar as pessoas para entrar também na nossa live, para fazer parte desse momento conosco. Gosto demais. Deixa eu ficar escutando aqui, a gente nem faz live. Kátia, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Vai curtindo aí, a vibe, Kátia. As modas antigas que nós tanto gostamos. Semana que vem tem live com a Kátia Organiza, tá aí, A minha amiga, nós vamos falar de organização, os mitos e verdades, né, Kátia? Zé, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Bom ter você aqui. Deus abençoe a noite de cada um de vocês, que seja uma noite inesquecível. A gente tem que tentar fazer todos os dias, todas as noites, todas as tardes inesquecíveis. Por quê? Porque o tempo passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente já terminou a semana, a gente já terminou o mês. Olha só para vocês verem, hoje já são 11 de agosto, nós estamos no dia 11 de agosto. Agosto praticamente já perto aí da segunda quinzena, então assim, o ano tá voando. A gente tem que saber curtir e aproveitar. E quem me conhece sabe, eu sou intensa, eu gosto de aproveitar a vida, eu gosto das coisas boas, né? E as coisas simples também me fazem feliz. Bom, gente, será que a minha convidada já entrou? Meire, você tá na área? Manda um oi pra ver se você tá aí. Quero que todo mundo me conte de onde está falando, qual é a cidade que vocês estão. É Ariana, isso é mal de Ariana, né? Mal não, é bem de Ariana, viver intensamente, né, Kátia? Você que sabe disso, né, amiga? Como ninguém, assim como eu, nós duas somos arianas. Gostamos muito disso. Bom, gente, chegou a hora de você convidar as pessoas para estar aqui com a gente, de você mandar esse aviãozinho que tá aí, embaixo, para quem você gostaria que compartilhasse conosco dessa noite, desse aprendizado, que a Meire já chegou na área, eu vou convidá-la para a gente já começar nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que será um bate-papo que vai agradar vocês, vai agradar muita gente, porque é o que muita gente está passando hoje, essa questão de pressão da sociedade, as pressões que vêm de todos os lados da sociedade, né? Acaba afetando a gente. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje com a Meire. A Meire tá aqui. A Merilane, gente, ela é psicóloga. E nós vamos falar sobre isso. Então a live toda a gente vai falar sobre essas pressões emocionais, como lidar com elas, e ela vai deixar com certeza algumas dicas bem legais aqui para nós. Então vamos convidá-la. Meire. Eu queria te agradecer por me apresentar a Meire.
viu? A gente fez uma live com a Frentes Emergências Médicas e a Meire estava nessa live e eu a conhecia, né, através da sua indicação. A ela aí. Oi, Meire. Boa noite. Boa noite. Como você tá? Tá tudo bem aí? Na sua Tá tudo bem, casa, sim. sua família? Tá tudo bem, sim, Érica, graças a Deus. E com você? A última vez, a última vez que nós nos encontramos foi para falar da Covid e ela ainda está aí, né, Meire? Então, estamos aí lutando, né? Nesse período complicado, né, Érica? Mas a gente vai conseguir superar tudo isso, né? Ah, eu acredito também. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter pensamento positivo, né? Porque eu falo que nada é por acaso. Não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? A gente que crê em algo superior sabe que nada é por acaso e que isso alimente a nossa alma e que isso possa fortalecer a gente para a gente seguir aí nessa caminhada que não está sendo muito fácil, não. Mas Hum, mas faz parte, né, Érica? A faz gente não parte, tem, com certeza. a gente não tem o controle de tudo, não, mas a gente vai conseguindo lidar com as adversidades que vai acontecendo, né? Sim, isso serve para o nosso desenvolvimento espiritual, crescimento, né, espiritual, Uhum. enfim. E é para isso que a gente está aqui nessa terra. E a gente falando de espiritualidade, falando de a parte psicológica, emocional, eu quando pensei em fazer esse tema, foi de tanto ouvir na TV, né, que a Simone Biles desistiu, aquela ginasta que todo mundo admira, lá dos Estados Unidos, desistiu de fazer uma das provas é, das quais ela domina, né? Então, ela abriu mão e isso foi, assim, algo louvável. Muitos especialistas, né, fizeram elogios a ela por essa atitude. E tem uma frase, Meire, que antes da gente começar e eu falar essa frase, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque a gente já se conhece através de uma live que nós fizemos, mas pode ser que o público que está aqui hoje seja um pouco diferente. Por isso que eu queria que você se apresentasse antes da gente entrar no assunto. Ah, tá. Então, meu nome é Meirilane, né? Eu sou psicóloga clínica. Eu tenho formação em terapia cognitivo comportamental e especialização também nessa área. Eu sou de Araguari, né? Eu acho que da outra vez eu não apresentei. Eu não falei que eu era de Araguari, Eu achava que você era aqui de Uberlândia. não, é Araguari. E, e é isso aí, né? Estamos aí na área, né? Um momento assim bem delicado, né, Érica? E bem Sim, desafiador para nós que trabalhamos na saúde mental, porque sim, as pressões sempre tiveram, né? E nesse sim. momento agora aumentou um pouco mais, né? Mas a gente vai conversar sobre isso, a gente vai dar Isso. algumas dicas, orientar, né, o pessoal aí de como enfrentar situações de uma forma mais flexível, né? De uma forma Sim, mais isso tranquila. mesmo. O projeto de lives que eu tenho é justamente para isso, né, Meire? Ó, já tem mais de um ano, tem um ano e meio que a gente faz essas lives aqui no meu perfil do Instagram, e eu sempre busco um profissional para falar de determinado assunto que eu sei que afeta a maioria das Uhum. pessoas. E esse não é diferente. Então, como eu disse lá Sim. no início da live, quando a gente falou da desistência da Simone Biles, né, que chocou assim grande parte da, da população, né, do pessoal que estava lá ansioso para assisti-la na ginástica olímpica, né? E no solo que ela faz tão bem e da outra Olimpíadas, nossa, ela arrasou e ganhou medalha e tudo. Então ela abriu mão disso. E eu achei interessante a frase que eu quero começar com essa frase, a frase dela. Ela falou assim, ó: "Temos que proteger nossas mentes e corpos. Não é apenas ir Uhum. lá e competir e fazer o que o mundo quer que façamos. Nós não somos apenas atletas. No fim do dia, nós somos pessoas e às vezes temos que dar um passo atrás para dar outro na frente." E aí ela foi essa afirmação que ela deu à imprensa. E eu trouxe ela porque, assim, realmente é louvável, né, May? Você Uhum, passar por uma sim. pressão, tá ali no momento que você ia ter, assim, louros, né? Ia ganhar, enfim, ela tinha tudo para conquistar e ela vai e desiste. É, Uhum.
Como que surgem essas pressões, Meire? O que que seria essa pressão emocional? Então, Érica, pressão emocional são cobranças excessivas, né? E aí, assim, quando a gente fala de cobranças sociais, né? Cobranças, pressões, né? Sociais, Sim, cobranças, são as cobranças excessivas, às vezes a gente pensa que essas pressões, elas são só externas. E não, elas também são internas, né? No caso da Simone, né, foi um ato ali naquele, de coragem mesmo dela desistir daquela competição, porque ela conseguiu identificar limite, né, o sim, limite dela ali naquele momento. E isso é muito importante para né, para as pessoas que estão nos assistindo, sim. conseguir identificar quais são os seus limites, né? Porque essas pressões externas, elas acabam gerando, então, as pressões internas, porque aí eu vou pensar como que eu vou desistir. A palavra desistir é muito pesada, né? Como se fosse um fracasso, como se fosse, né? Eu sou frágil, e não. Às vezes é necessário, sim, desistir. Mas o que que as outras pessoas vão pensar, né? O que que vai acontecer se eu desistir nesse momento? Tem os sabotadores internos, né? Que são os pensamentos negativos. Se eu não conseguir isso, se eu desistir, vai acontecer isso, e como que vai ser isso? E não, às vezes é um momento que eu preciso, se eu não estou dando conta, se eu estou vendo que aquilo não está me fazendo bem mais, se aquilo está, de certa forma, causando outros impactos na minha vida, não é fracasso, não é fragilidade. É o momento de eu, igual a frase dela, né? Eu dou um passo atrás, né? Para eu Uhum. ter mais força para eu prosseguir. Não é eu seguir como se eu não pudesse desistir, como se as pressões externas ali estão pressionando para que eu faça. Então eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. E não é assim, Érica, a gente não tem que dar conta de tudo, até porque tem momentos que a gente não consegue. Tem momentos que a gente Sim. precisa de buscar ajuda. A gente precisa de identificar que não cheguei no limite, agora eu não consigo caminhar por enquanto. Eu preciso parar, eu preciso procurar ajuda, eu preciso me cuidar, para depois eu continuar. Então, assim, essas Sim. pressões externas, elas são muitas, né? Igual você falou no início, né? É pressão em todos os aspectos da vida, trabalho, relacionamento, em casa, né, as pessoas à nossa volta, elas cobram algo de nós. Até certo ponto, essas cobranças, elas são satisfatórias, elas são importantes, né? Elas fazem com que a gente evolui, com que a gente consegue, a gente vai atrás dos sonhos, né? A gente realiza alguns sonhos que a gente tem. Só que é importante a gente identificar até que ponto que essas cobranças estão sendo saudáveis. Porque chega um momento que às vezes essas cobranças elas não são mais saudáveis. Aí elas se tornam então as pressões, né, emocionais. Ela vai tornar então Hum. adoecedora. E como que a gente pode perceber que a gente está sofrendo desse mal? Como que eu posso saber que eu cheguei no meu limite, que eu realmente eu estou sofrendo uma pressão que eu preciso parar? Como a Simone. Então, o nosso corpo ele vai dando alguns sinais, né? E acaba que a gente vai ignorando isso. Isso é muito comum. Às vezes é uma gripe, sei lá, às vezes uma indisposição e a gente vai deixando, né? Tá, é só assim mesmo, é porque eu não dormi bem, uma insônia, ou um dormir demais, né? Um excesso de sono. Tudo isso são sinais que o corpo vai dando que a gente vai ignorando, né? As Sim. emoções também, uma irritabilidade. Às vezes eu fico nervosa, fico com raiva, não consigo lidar com aquilo que antes eu conseguia lidar de uma forma tranquila. Então, tudo isso são sinais de que o meu emocional está começando a pedir socorro. E aí eu preciso cuidar disso, né? Porque a nossa saúde mental, ela conta muito, né? Da mesma forma Sim. que a gente faz uma, um cuidado, que a gente tem um cuidado com o nosso físico, a gente precisa ter um cuidado com a nossa mente também. Então, quando a gente vai observando esses sinais, né, observando que a gente está tendo uma dificuldade de lidar com as emoções, que a gente está ficando irritado muito fácil, né, já são sinais de que eu estou com esgotamento, eu já estou ali com o meu emocional
né, sendo comprometido. Então, eu preciso parar, eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso, então, ver uma forma de conseguir lidar com isso, né? É, Sim, quando eu falei, às vezes, uma gripe, é porque quando a gente está num esgotamento emocional, a imunidade da gente também fica baixa. Então, baixa vai. imunidade é onde vem algumas doenças, né? Aí a gente começa a sentir, a gente ignora aquilo como se fosse algo ali, né, passageiro. Às vezes uma automedicação ali vai me ajudar naquele momento. E aí, ignorando esses sintomas, acaba que isso vai intensificando e chega um quadro que às vezes é um emocional bem mais comprometido. Sim, eu me lembro dela comentar, parece que ela sentia que ela não sentia o corpo dela, né? Ela tava, a Simone, eu tenho mania de pensar e falar, mas a Simone Biles, ela diz que ela não estava tendo o sentimento do equilíbrio do corpo dela, que ela dava, né, as piruetas e ela ficava, então, assim, fisicamente ela estava já sentindo que a mente dela não estava bem. E é isso que você disse. Então a gente tem que reparar como está o nosso físico, porque ele pode ser o alerta, né? Ó, o sinal vermelho está ali. Vamos observar e procurar ajuda. A Kátia falou aqui, minha amiga, o autoconhecimento é muito importante, realmente, né? Porque o autoconhecimento é tudo, né? Por quê? Porque é nós mesmos, Érica, que consegue identificar nosso limite. O outro não consegue identificar que a gente está cansado, que a gente está Sim, esgotado, que o nosso emocional está abalado. Então, é nós mesmos que precisamos olhar e falar: nossa, eu cheguei no meu limite, né? Eu não estou conseguindo mais, eu preciso parar, eu preciso cuidar, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, o autoconhecimento é tudo. Por quê? Até para a gente identificar é, qual que é o momento que eu estou, então, sob uma pressão externa, né? Será sim, que tudo isso que eu estou fazendo, eu quero fazer, né? É, igual a frase da Simone mesmo, né? Não é ir lá e fazer o que as pessoas querem que eu faça. Eu preciso saber o que eu quero fazer, né? Igual no caso dos atletas, o Eric, eles ficam num processo de ansiedade ali muito grande o tempo todo, né? Porque sim, entra e sai competições e aí eles estão, a ansiedade, ela é algo que ativa uma parte do cérebro ali para impulsionar a gente produzir, a gente realizar coisas de uma forma bacana. Só que isso em excesso pode ter efeito ao contrário, né? Aí hum, cai o rendimento, o nível de concentração da pessoa baixa, né? E para os atletas, eles ficam, né, com uma questão de ansiedade ali muito grande o tempo todo. Porque quando eles não estão sim, treinando, eles têm toda ali uma exigência, né, de alimentação, de cuidado com esse corpo. Então, isso gera muita ansiedade. A pressão sim. para os atletas, ela não é só externa, ela é muito interna também. Eu tenho que dar conta, Uhum. eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter uma alimentação assim, né? Então, isso vai gerando muita ansiedade, né? E o Em excesso, qualquer idade, a gente pode ter essas pressões, a gente pode sentir essas pressões, Mary? qualquer idade, Isso, qualquer sim, pessoa pode sentir, uma criança, um adolescente. sim, adolescente ele sofre muitas pressões, né? Eu costumo É, falar que seria a fase mais bacana, né? Ali que é o adolescente, que é a adolescência. Mas para eles é muito difícil, porque o adolescente, quando ele entra no ensino médio, ele já precisa saber o que ele quer fazer, né? Qual que é a profissão que ele vai seguir, e aí já começa uma pressão, né? A criança também, a criança, às vezes a gente, né, fala, é bom ser criança, né? Não tem aham. cobrança, tem muita cobrança também. A criança também, ela passa por momentos de cobranças ali que às vezes elas não conseguem lidar. Então, Pois é é. novo. Oi? Pois é, eu fico aqui pensando, e os pais têm que ter atenção, porque como que a criança vai saber, né, que ela está sendo ali, está sofrendo um processo emocional de sofrência por causa de uma pressão?
Sim, mas a questão das crianças ou adolescentes também, né? E a questão dos pais lidarem com isso, é os pais terem um cuidado da forma que eles vão cobrar desse filho, né? A cobrança, igual eu falei no início, né? A cobrança, a gente tem cobrança externa ali, de pessoas que a gente convive, né? Dos pais mesmo, do adolescente, criança, mas precisa ter um equilíbrio. Isso não pode ser exagerado, porque quando essa cobrança ela é excessiva, ela então se torna uma pressão, né? E aí, Sim. às vezes os pais, eles cobram como se fosse uma forma de incentivo, né? Não, eu cobro Uhum. muito porque eu quero que meu filho é, seja alguém na vida, né? A gente usa muito essa frase, não sei se Sim, essa frase, como se, tipo assim, o que é ser alguém na vida? Qualquer profissão, qualquer coisa que você fizer, você é alguém na vida, né? Então, a forma que às vezes os pais cobram, e quando eu atendo adolescente, na clínica, eu vejo muito isso, sabe? A questão ali sim. de o adolescente chega com uma questão, né, com esse pai ali, com os pais, e aí eu identifico que é uma cobrança dos pais ali para o crescimento desse filho. Só que Uhum. começa a ser excessivo e esse filho já vê aquilo como uma pressão. E aí isso vai interferir em resultados, né? Porque sob pressão Sim. acaba desenvolvendo menos, né? Sim, muito bacana. Gente, está fazendo sentido para vocês isso que a gente está conversando? Cadê vocês? Vão interagindo conosco. Tá fazendo sentido? Coloca um joinha aí, enquanto a Meire toma uma água. Quero ver vocês, quero ouvir vocês. Camargo, você tá aqui? Eu vi você entrando. Meu amigo Camargo, lá de Brasília. Trabalhou comigo na rádio da LPP. Ó, a Kátia está falando, faz todo sentido. Realmente, né, Kátia? Muito interessante. Você falou da pressão emocional que a gente sofre quando os pais cobram das crianças. A gente sofre pressões emocionais na sociedade. Quais são esses tipos de pressões que a gente sofre, Meire, ao longo da Então, vida? eu acho que ao longo da vida a gente vai tendo cobranças, né, Érica? Desde que a gente nasce, a gente tem cobranças sempre, né? E aí a questão do autoconhecimento é importante para a gente identificar limites, identificar o que a gente quer, né? O que eu gosto, por que eu estou fazendo isso, né? E assim, a gente sofre pressões com família, com as pessoas próximas, a gente sofremos pressões no trabalho, isso é muito comum, né? Trabalho, né? Muita. A vida profissional, ela pressiona muito a gente, né? Mas a vida profissional, muito, né? Questões de relacionamento também, tanto relacionamento afetivo como relacionamento interpessoal, né? De amizade também. Então, são várias pressões que a gente sofre no dia a dia mesmo, né? E a gente, às vezes, vai Uhum. ignorando isso como se fosse algo, né, normal e tudo, e acaba que, de repente, essas cobranças se tornam pressões, né? E aí saber lidar com isso, saber colocar limite, é importante saber falar um não também, né, Érica? Às vezes as pessoas Sim, têm muita dificuldade de falar um não, né? E de ouvir um não sim, também. Então, sim. assim, se torna ali uma, né? E se eu não gostaria de fazer isso, mas se eu falar um não, como que esse outro vai receber esse não? E aí isso vai se Sim, tornando ali uma cobrança, né? É, e uma cobrança também, Érica, que acaba adoecendo muito e que é uma cobrança que acaba sendo 24 horas, né? Que é a cobrança interna, né? Eu cobrar que eu tenho que ser boa em sim, tudo, que eu tenho que ser melhor sim, profissional, que eu tenho que ser a melhor mãe, que eu tenho que ser a melhor filha, que eu tenho que ser a melhor. E não, a gente não é melhor em tudo, não. A gente é imperfeito, nós somos imperfeitos, né? A gente erra e tá tudo bem. Depois a gente vê uma forma, então, de consertar esse erro, né? Nós, seres humanos, nós estamos em desenvolvimento constante. Então, assim, a gente vai aprendendo também com os erros. A gente tem que permitir, sim. às vezes, né? E o que é importante também é a gente saber o momento de desistir de algo. Que quando a gente Uhum. fala em desistir de algo, às vezes a pessoa fala, nossa, mas já tem
15 anos que eu estou nesse emprego, como que eu vou desistir, né? Já tem tanto tempo que, né, que eu estou nesse relacionamento, e como que eu vou desistir desse relacionamento? Então, saber identificar qual é o momento de desistir e por que que eu quero desistir é muito importante. E a desistência não é sinônimo de fraqueza, né? Então, identificando o porquê que eu estou desistindo, Érica, não é sinônimo de fraqueza, de forma alguma, né? Porque, assim, Uhum. ó, claro que tudo que a gente vai fazer, é importante uma persistência, né? É, o desistir ali, às vezes, no início de algo que eu ainda não tentei, né? Eu estou começando algo, e aí, por conta, às vezes, de uma cobrança minha interna, de que eu tenho que ser perfeita naquele algo que eu vou tentar, que eu quero tentar, eu começo, então, com os pensamentos negativos ali, de que eu não vou dar conta, de que isso não vai dar certo, de que, né, se eu não conseguir, como que eu vou lidar com isso? E aí eu vou acabar, então, desistindo, né? Sim. A ansiedade se torna grande ali e o comportamento que eu vou ter frente a essa ansiedade, então, é uma evitação. Então, quando eu estou, às vezes, não desistindo, mas às vezes evitando uma situação com medo de um possível resultado que eu não gostaria, é importante eu, então, trabalhar essa questão do porquê que eu estou evitando, né? Por que que eu não estou conseguindo enfrentar uma situação? Agora, quando a gente fala de Sim. uma desistência de algo que eu tô ali há um tempo já, né? Só que eu não tô Uhum. mais satisfeita, aquilo já não tá fazendo mais sentido para mim, né? Eu não quero mais isso. É eu permitir, então, sair desse lugar, né? E recomeçar. Recomeçar uma nova profissão, né? Recomeçar uma vida em algum outro lugar, que às vezes eu moro tanto tempo no lugar, mas eu não tô mais sentindo bem ali, né? Mas como que eu vou mudar? Eu moro aqui já tem 25 anos. Então é importante a gente identificar aí esse momento de desistir. E não é sinônimo de fraqueza, né? Uhum. É, a Kátia Justamente. falou assim, muitas vezes esse nome de coragem, e é mesmo, né? Sim, O sim, que aconteceu com a Simone Biles. Ela foi corajosa e exatamente. saiu por cima, e ela saiu por cima, embora ela nem tenha participado da prova, mas ela foi aplaudida pelo mundo inteiro pela atitude dela. Foi Sim, exemplo, né? sim. É muito importante, né, Érica? Eu sempre falo, a saúde mental conta. Isso é importante a gente deixar isso claro. Hoje, às vezes, ainda tem, né, muita resistência das pessoas em relação a esse cuidado com a saúde Sim, mental, mas é necessário. A gente precisa sim, buscar esse equilíbrio, né? O ser humano, nós sim. temos três dimensões, né? Que é o físico, mental e o espiritual. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio nessas três dimensões. Muito bem. Tô adorando nosso bate-papo. Ó, o Camargo falou assim que tá lá no estúdio da LBV em Brasília, ó. Estou vendo aqui a live nos estúdios da Super Rede Boa Vontade em Brasília. Te amo, também te amo, meu amigo. Um beijo para você e todos que estão aqui conosco nessa noite, e a gente falando desse assunto tão bacana com essa profissional que é a Merilane, que é top, né, Meire? Obrigada, Ellen. E é muito, nossa, é excepcional e está trazendo tanto conteúdo bacana para nós. Meire, a gente vê assim, hoje em dia, nós estamos num mundo totalmente midiático. As redes sociais, né, as redes mesmo, elas expuseram todos nós. Uhum, E também sim, trouxeram com elas padrões. Padrões de felicidade, padrões de corpo bonito, padrões de profissão, padrões de ganhar dinheiro. Meire, eu nunca vi tanto blog, tanta coisa falando para ganhar dinheiro, para você ser bem sucedido profissionalmente, que você tem que abrir mão de fazer uma coisa para fazer outra, para você ganhar mais dinheiro, enfim. Isso tudo chega, bate a nossa porta e a gente fica assim: o que eu faço com tudo isso? Não é? E essas pressões fazem a gente ter um desequilíbrio. Como que a gente pode equilibrar isso, minha amiga? Me conte.
Então, Érica, atualmente a gente ainda tem mais esse agravante, né? Que é a mídia, que é as redes sociais, que assim interfere muito, dependendo, interfere muito de uma forma negativa na vida das pessoas, Sim, né? Porque, como você falou, são padrões ali de tudo, padrões de de tudo. beleza, né? Padrões de realmente ganhar dinheiro, é, promessas ali, né, Érica, de tipo, como que eu posso colocar Não, isso? que gente que vem com ideologias, você tem que acordar cedo, que você tem que E, madrugar, tomar banho gelado, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que senão você não vai ser bem sucedido. Meu Deus! E aí eu não consigo, meu e, corpo não consegue, eu fico triste, fico amuada, eu falo, eu sou um grãozinho de aham, areia em meio a esse oceano que eu não tô valendo é de nada. Não é assim que as pessoas falam? exata- exatamente. Por que que o excesso de informação não veio e isso não ficou saudável? Porque deixou de lado, Érica, a individualidade, né? O ser Isso. humano é muito individual. Então, assim, o que eu dou conta, às vezes, para você é difícil. O que você consegue fazer, para mim, às vezes é impossível. E tá tudo bem, é assim mesmo. Só que os padrões impostos nessas mídias não é assim. É como se você tem que levantar 5 horas e você tem que trabalhar, sei lá, 24 horas por dia, e porque você consegue, e você só não consegue porque você não quer. Que louco isso! Como Sim. assim? Como que a gente não quer ser bem-sucedido? Quem que não quer ter né, coisas boas? Então, isso Sim, realmente é algo que as pessoas pegam aquilo, igual você falou. E aí, então tá. Então, se eu não consigo isso, eu não consigo levantar 5 horas da manhã, eu não consigo fazer isso, eu não tô profissionalmente do jeito que eu gostaria de estar, porque eu não quero, aí eu vou me sentindo cada vez mais acuado mesmo. Então, eu não sou ninguém, eu nunca sim, vou ser ninguém. Começa as palavras ali fortes, né, Eric? Eu nunca vou conseguir sim, nada, nada para mim dar certo. E outra coisa que é sim. muito adoecedor, comparações. E tá ali Isso. né? É, ou antigamente, né? Antigamente, não tão antigamente, né? Há um tempo atrás, as comparações eram menores porque era com menos pessoas. Hoje não. Hoje, Isso. com as redes sociais, você pode comparar ali com milhares de pessoas. E a comparação, ela só é saudável, quando você compara você com o que você era antes, né? De como Uhum. você evoluiu, de como eu cresci, de como eu evoluí. Porque eu sempre vou me comparar com pessoas que eu supostamente acho que estão melhor que eu, porque eu vou ver superficial, né? A mídia ali põe aqueles padrões, né? E ninguém vai expor ali um corpo que está fora daquele padrão, né? Sim. Profissional não vai ali falar da frustração que ele tá tendo ali, né? Ao Às vezes, empreender, por exemplo, que anda se falando tanto nisso, né? De empreendedorismo e tudo. Aí a pessoa vai lá, empreende, frustra. é, assim, a questão de empreender, às vezes a frustração também, Érica, e aí é importante a gente identificar as respostas por depende, né? Quando a gente fala em desistir, é o que a gente estava falando antes, e agora eu vou entrar na questão da persistência, né? É, nada é, tudo que a gente vai fazer tem uma certa dificuldade, né? Sim, Fazer escolhas demanda perdas. Então, escolhi algo, eu perdi algo. É por isso que fazer sim. escolhas são sempre muito difíceis. Por quê? Porque sempre eu vou perder alguma coisa. Se eu escolher A, Uhum, eu vou perder B, né? E aí eu fico uhum. presa no que eu vou perder e às vezes eu comprometo aquilo que eu iria ganhar. Então, a questão do empreender, às vezes é importante uma persistência, um tempo para ver se isso realmente vai dar certo. E assim, a gente não vai empreender agora e a gente já vai ficar bem aqui, né? A gente precisa passar por É, um processo. E esse processo é importante fazer parte do sucesso. Ele ser prazeroso, você buscar um certo prazer nesse caminhar, né? isso. O duro é que as redes sociais vêm de imediatismo, né?
Exatamente. E é aonde vem o adoecimento. Por que que eu não Uhum. consegui, né? Sim, e tudo que tá nas redes é muito sedutor. As pessoas acham que é verdade, e às vezes o que elas estão vendo são apenas fotos e vídeos, e a realidade da pessoa que está postando é totalmente diferente, mas bem tão bonito, tão sedutor, que você fala, você se compara e fala, não, não, a minha vida é horrível, a minha Exatamente. vida é anormal. Sim, eu já ouvi isso na clínica, Érica. Eu lembro que eu atendi uma moça na segunda-feira, 8 horas da manhã. E aí ela chegou na clínica, ela falou para mim assim: Nossa, durante a semana eu quase não tenho tempo de mexer nas redes sociais. E aí esse final de semana eu estava mexendo e aí eu cheguei a uma conclusão. Só minha vida que é uma merda? Ela usou esse Olha, termo. isso é forte. É muito forte, né? Porque Isso é tudo, igual você falou, é muito atrativo aquilo ali, né? É um, digamos que sim, seria um ideal de vida, né? Mas a realidade é sim, bem diferente. É a realidade aham, isso também. mesmo. E que isso, né, sirva para que a gente pare para pensar e voltar para dentro de nós, né? Aí a gente volta no autoconhecimento, a entender o que você gosta, te valorizar, porque todos nós temos valores, temos virtudes, né? Embora a gente também tenha defeitos, nós também temos virtudes. Sim. Então, acha essas virtudes dentro de ti. Eu sempre falo isso nas minhas postagens, eu busco muito colocar algo positivo assim, porque eu acho que é uma das formas da gente lidar com esse tipo de situação, né? E não Uhum. sei se você concorda, você que é especialista, eu tô falando aqui por experiência mesmo, mas Sim, Érica, porque quando a gente fala na questão do pensamento positivo, né? Não é que a gente vai pensar positivo e vai dar tudo certo. Mas dentro do modelo cognitivo, né, na terapia cognitivo comportamental, a gente pensa, a gente sente e a gente tem um comportamento. Então, quando eu penso positivo, eu vou ter uma emoção positiva. Se eu tenho uma emoção positiva, eu vou ter, como que fala? Eu vou ter motivação. E isso. se eu tenho motivação, então eu vou atrás daquilo que eu quero, entendeu? Aquilo é algo que é importante para mim. Então, quando eu penso negativo, eu vou ter emoções negativas e eu vou ter comportamentos mais disfuncionais. Então, a questão do pensar positivo funciona assim. Não que vai dar tudo certo. Porque pode ser que eu pense positivo, eu tenha emoções positivas, eu tenha ali motivação, e aquilo não sai do jeito que eu gostaria. Mas eu consigo, Sim. se eu tenho uma emoção mais positiva, eu então consigo lidar com aquilo de uma forma mais tranquila. Né? Então a questão do pensar positivo é bem, bem bacana, assim. Não é que vai dar tudo certo, mas a chance de dar certo, ela acaba sendo maior. É grande. Aham, exatamente. É bem Bacana. bacana. Qual que é a sua dica para os pais que estão vendo seus filhos sofrerem essas pressões? Eu já vi reportagem de mães, eu acho que foi até essa semana, não sei qual telejornal. É, eu não sei, eu já misturo tudo, tá vendo? Se é telejornal, Uhum. se foi no Instagram, se foi no YouTube, a gente já mistura tudo, as informações estão pipocando e a gente misturando. Mas eu vi uma mãe chateada porque o filho dela suicidou, né? Obviamente que ela estaria chateada e muito triste, porque Uhum. ele ouviu, ele foi criticado na rede social dele, né? Por ele ser homossexual, enfim. Eu não sei se vocês viram essa reportagem. Eu não sei Sim. detalhes, mas eu vi assim algo rapidamente. Qual a dica que você dá para esses pais que estão vendo que os seus filhos estão deprimidos, estão pressionados através aí desse turbilhão de coisas, seja rede social, seja no convívio com os amigos, enfim. Então, é que eu vi mesmo essa reportagem, né? E assim, é uma situação muito delicada, né? As redes sociais, igual a gente estava falando, né? Elas têm, claro, é importante, tem a sua importância, mas até um certo modo ela pode causar um adoecimento, né? Porque está muito próximo ali, muito, muito, muito perto, e aí as pessoas podem fazer comentários as pessoas às vezes acham, né, que podem fazer qualquer tipo de comentário
que se torna uma pressão, porque a pessoa vai ali para elogiar, mas tem também quem vai ali para criticar, né? Igual na questão dos atletas, eles vão ali na rede social ali né, do atleta e critica, né, nos comentários, e aí está muito próximo da pessoa. E foi o que aconteceu, né, com esse adolescente. Em relação à orientação para os pais, Érica, é muito importante os pais ficarem atentos ao comportamento desses filhos, né? Porque Sim, o excesso de informação, Érica, acaba sendo prejudicial, porque informação é bom, é bacana, é bom a gente estar informado e tudo, mas o excesso acaba não sendo saudável. E o adolescente, ele não tem uma maturidade e um preparo, às vezes, para lidar com pressões, com críticas, hum, né, com tudo isso aí que às vezes ele sofre. Então é importante os pais ficarem atentos, conversar e procurar, às vezes, também, o Érica, profissionais, né? Procurar profissionais sim, que possam atender esses filhos, que possam acompanhar esses filhos, porque tem adolescente que às vezes já pede, né, para ir ao sim, psicólogo, fazer terapia. Tem alguns que não, né? Então eles ficam sim, quietos ali, eles ficam mais na deles, tem o excesso de- da internet ali, do jogo, né? Que tem adolescente que isso, a noite toda ali, né? Então isso é prejudicial. É importante os pais ficarem atentos a isso, né? Conversar com esse filho, ou procurar um profissional, né? Levar esse filho para um profissional que possa ali orientar eles, para eles sim. enfrentarem de uma forma mais tranquila, né? É, porque É, agora eles estão vivenciando muito essas pressões porque estão dentro de casa, não tem escola também, né, para extravasar sentimentos, para compartilhar sentimentos é, junto com outras crianças, outros adolescentes. Então, eu penso que os pais têm que estar realmente mais atentos nesse período. sim, sim. E assim, os pais também, Érica, cuidarem, né? Porque às vezes está tudo ali, está toda uma família ali precisando de um cuidado com essa saúde mental. E não é só aquele filho. É importante os pais também ter essa, esse conhecimento de que, será que eu estou bem? Né? Sim, Será que eu não estou no meu limite? Porque nesse período agora, é, o aumento da pressão em relação ao trabalho aumentou muito, né? sim. E, Muitos pais trabalhando em casa junto com os filhos, e- né? exatamente. Então, assim, é pensar que a nossa saúde mental conta muito, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, Érica. Uma pessoa que trabalha muito em pé, né? Ela vai, às vezes, comprometer o joelho. E aí vai Isso. doer, ela vai procurar um profissional ali, ela vai, né, vai fazer um exame, alguma coisa, vai fazer uma fisioterapia, vai cuidar desse joelho, né? Quando a gente trabalha muito com a nossa mente também ela vai ficar comprometida. E aí é importante, Sim. então, a gente procurar um profissional que trabalha com a mente, né, que vai cuidar dessa saúde mental. Só que eu vejo uma dificuldade, Érica, porque quando eu faço um raio-x, uma ressonância ali no meu joelho, eu tenho um papel ali, um exame que consta, né? Opa, tem aqui um desgaste de patela, sei lá, né? Alguma coisa ali que consta, que eu mostro para a pessoa e falo, meu joelho tá com problema, olha aqui o exame. Quando é uma ansiedade, quando é uma depressão, quando é um estresse, não tem um exame, não tem um papel ali que consta, olha aqui, ó, né? Sim, Depressão grave, ansiedade tal, né? Não tem. Então é como se, então, se eu tô com o corpo tá funcionando, eu dou conta, né? Aí eu não busco então essa ajuda. E aí é a questão de quando saber buscar, né? Quando eu começo, às vezes, a ter dificuldade de lidar com as minhas emoções. Eu estou irritando muito rápido, eu estou, né, como se diz, afogando um copo d'água, né? E aí eu preciso buscar essa ajuda. Então, os pais isso. ficarem atentos aos filhos, né? Em questão de internet, em questão de excesso dessa, dessa internet. E é tão difícil, Érica, quando a gente fala para os pais ficarem atentos, porque eu entendo, né, a importância disso e entendo também a dificuldade dos pais em relação a isso, porque hoje algumas escolas já voltaram, né, outras não.
os filhos ali, o adolescente, ele está tendo aula online, ele está tendo tudo online, Isso. né? E até que ponto que ele está só na aula? É, Então, para os pais, assim, é ficar mais atento, cuidarem também, né, para poder orientar, cuidar desse filho. E, assim, os profissionais também, na saúde mental, que está aí para isso, né? É muito sim, importante. muito importante. E no trabalho, como que a gente lida com as pressões do trabalho? Porque são cobranças, quem é vendedor é cobrança de meta, né? São cobranças de todos os sentidos, não é só quem é vendedor, não. Todos os setores têm cobranças, né? E hoje as empresas estão muito exigentes, tem as pressões também em relacionamento interpessoal com os colegas, né? E como que a gente pode lidar com isso no trabalho? Então, Érica, no trabalho, assim, eu tenho atendido muitas pessoas, né, assim, eu acho que nesse período mais com queixa de pressões no trabalho, né? E assim, nos atendimentos, eu tenho aquelas pessoas que conseguiram lidar com essas pressões e tem também aquelas pessoas que não conseguiram e aí buscaram uma outra oportunidade, foi fazer né, uma outra atividade porque não conseguiu lidar. É o que a gente falou da questão do autoconhecimento, né, de identificar limites, até que ponto eu estou conseguindo isso, né? Mas eu tenho que dar conta, porque aí o que que acontece? Além de eu ter uma pressão ali no meu trabalho, eu ainda tenho uma pressão externa de que eu não posso sair, porque Porque eu tem preciso tanto do salário. isso, né? Como que você vai pedir conta desse trabalho, tanto de pessoas desempregadas que gostariam de estar É, trabalhando aí que você está, né? Como que você vai fazer? E aí começa a ter, então, uma pressão do trabalho, uma pressão externa de que eu não posso sair desse trabalho e uma pressão interna de que eu tenho que dar conta, né? E aí é a questão de eu identificar isso. Peraí, qual que é o meu limite? O que que eu posso fazer, né? Eu tenho que ficar nesse trabalho? Porque sim, a gente precisa trabalhar e tudo, mas chega um momento, Érica, que não adianta. Às vezes a pessoa não vai conseguir. Então é o momento dela, né, às vezes mudar, ela permitir uma outra profissão, ela, né, permitir recomeçar ali em um outro lugar, né? E é ela é ela mesma que tem que identificar esse limite, porque o externo vai interferir às vezes de uma forma que vai causar uma pressão maior. Eu atendi uma moça, já tem um tempo, e a pressão foi tão grande no trabalho, mas tão grande, a pressão externa de como que você vai sair do trabalho, se você tem um plano de saúde, se você tem um vale alimentação bom, se você tem benefício e tal, como que você vai sair? E aí ela foi dando conta, até chegar um momento que ela chegou realmente no limite dela. E aí, a partir desse dia, ela não conseguiu mais ir ali né, naquela empresa, e ela passava na porta do lugar, ela passava mal. Então olha só, ela chegou ao extremo mesmo, né? E a mesmo pessoa depois, chega a ficar de cama, né? Dá um estafa mental aí e sim, vai ser internada com exatamente, problemas de saúde uhum, por conta disso. Eu exatamente, já ouvi casos assim, sabe, Meire? uhum, Também de pessoas conhecidas que foram parar em hospital. Eu tinha um sim, professor na faculdade, gente, ele ficou, ele ficou mais de mês sem dar aula porque ele teve que ser internado por estafa mental, depressão, né? depressão, sim. Então, assim, é importante a gente identificar o limite, né? Importante também a gente identificar, Érica, até que ponto que eu estou me cobrando em relação a esse trabalho. Porque às vezes eu tenho a cobrança ali de meta, né? Porque eu acho que hoje quase tudo tem uma meta, né, a ser cumprida ali. E aí Tem. tem meta X, ok. E aí eu começo a ter aquelas preocupações excessivas o dia todo, o final de semana, eu não consigo desligar daquilo. É importante eu identificar também como que está sendo a minha cobrança em relação a esse trabalho, né? Que é uma forma de Até falar, não, que peraí. ponto eu posso servir, né? Até que Isso, ponto eu posso. Porque talvez, né, Meire, uma conversa com o superior, uma isso. conversa com os colegas, né? Talvez ajude a Sim, amenizar essa pressão. sim. E procurar uma ajuda também profissional, né?
para poder aprender a lidar ali com essas situações estressantes, né? É não Sim, achar que tem que dar conta de tudo, né? Esse é sim. uma questão que a gente, às vezes a gente, né, acha que a gente tem que dar conta, mas como assim, né? Se eu vou fracassar agora, e não é fracassar, né? Eu cheguei no limite, agora eu não consigo mais. Ah, mas você tem que ficar. Por que que eu tenho que ficar? Eu tenho mesmo? Ou eu, né, eu preciso querer, às vezes, eu tenho a liberdade de fazer ali a minha escolha, né? E Nossa, e a aí, pior coisa do mundo é você fazer o que não quer, exatamente, é muito complicado, né? O sim. coração não pede, a alma não pede, o corpo não pede. Nossa, é difícil. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Coloca um joinha aí, vocês estão gostando da live? Eu tô tão empolgada aqui, ó, que eu nem vi as pessoas que entraram. Edilene, tá aqui a Ellen, a Amanda, Driele, Marília Cacheta, Lourdinha. Nossa, tem muita gente boa conosco, viu, Meire? Bom, Muita gente boa. Vocês estão gostando da live, gente? Está fazendo sentido? A Ariana Mendes. Completamente. A Lígia também. Vocês querem compartilhar conosco alguma pressão, fazer alguma pergunta para a Meire? Aproveite a oportunidade, gente, vamos lá, a tá? gente pode fazer perguntas. Aproveita que ela está aqui conosco, a gente está indo já para a nossa reta final, mas eu estou abrindo esse espaço aqui para vocês compartilharem com a gente, se vocês também sofrem algum tipo de pressão. Ó, a Regina aqui entrando agora, seja bem-vinda. Edilene, oi Edilene, um beijo para você, minha conterrânea, querida, amiga do coração. Obrigada por estar aqui, tá? Ana Maria, tô adorando. Ana Maria, minha amiga, beijo, saudade de você. Tô adorando. Ó, teve mais um comentário aqui. Live muito proveitosa. Minha madrinha, Normélia. Que bom, a família tá aqui, meus amigos. Minha madrinha, um beijo, saudade da senhora, viu? E eu falo que a mulher, ela sofre muita pressão, né, ô, Meire? Porque, ó, é mãe, é dona de casa. Hoje, muitas trabalham, né, para ajudar em casa. Aí tem pressão no trabalho. E é filho em escola, que você tem que também segurar toda a pressão da escola, né, sobre o filho. Nossa, eu falo que mulher, eu vou te contar um negócio. A mulher, às vezes, ela tem mais pressão mesmo, né? Por isso que é importante, que a gente identificar isso, né? Eu não sou perfeita e eu vou errar em algum momento, né? Eu não tenho que ser perfeita em tudo, né? Sim, Permitir, às vezes, não buscar a perfeição, né? Vamos fazendo, às vezes se não sair do jeito que eu gostaria, mas espera aí, porque a pressão interna, ela é uma pressão que ela maltrata muito, né, Érica? Porque a pessoa leva sim, isso para casa, o tempo todo, né? Você tá ali te cobrando, te pressionando, que você tem que fazer tudo certo, que você tem que dar conta, que tem que ser assim, que tem que ser assim e tal, o tempo todo. Então isso compromete, você vai dormir, você tá pensando, né? E aí não Aí você tem que dorme. ser esposa também, você tem que tratar bem o marido, tem que fazer o papel de mulher, de esposa. Nossa, é muito difícil. Menina, olha, eu falo que mulher tinha que ganhar o prêmio Nobel da Paz. A mulher É, tinha que ser muito bem remunerada, viu, Meire? é muita pressão mesmo, né? Muita pressão que a gente Meire, muito sofre. bom. Ó, teve mais a Meire me ajuda muito. A Ariana, eu tenho muita pressão no trabalho. Mudei completamente depois dessa ajuda de uma boa profissional. Mariana, Ah, obrigada. é tão gostoso isso, né? Bom É o que vale demais. a pena, não é? Na É que nossa vale a profissão. pena. Quando Exatamente. a Bom gente demais. ajuda o próximo, a gente é reconhecida, é muito bacana. Parabéns, viu, Meire? Bom Ó, o demais. Leandro entrou aqui. Gente, que bate-papo gostoso. A gente já está indo para a reta final. Meire, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Te agradecer por estar aqui comigo, né? Tirar essa horinha para a gente conversar. Boa noite, Lê. Beijo para você. Então, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais sobre esse tema tão importante que nós exploramos hoje. Tá bom. Érica, eu também quero te agradecer, né, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre um tema que é muito importante, né? E assim, gente, o que eu tenho para deixar para vocês é
não achar que tem que dar conta de tudo, saber falar não, saber identificar seus limites, desistir, saber desistir daquilo que não está mais fazendo sentido, né? E procurar ajuda, se não der conta sozinho, a gente não tem que dar conta sozinho, então procurar ajuda, procurar, né? Fazer terapia é muito bacana, né? Isso é importante, porque ali é um lugar que você vai expor suas emoções e é uma escuta terapêutica, porque o falar, ele é terapêutico, mas dependendo com quem você vai falar, você vai buscar ali para você mais uma pressão. Então, assim, saber identificar limites, saber fazer as escolhas sua. Por que que eu estou Sim, fazendo isso? Porque eu quero, né? Por que que eu não vou fazer aquilo? Porque eu não quero fazer. Por que que eu estou fazendo isso? É por mim, né? Por que que eu estou tomando essa decisão? É por mim? Ou é porque o externo está me obrigando, me pressionando, né? Ou seja, se eu não fizer, o que que os outros vão achar? A gente tem que permitir, sabe, Érica, fazer aquilo que a gente sente bem, fazer aquilo que a gente quer, sem buscar uma aprovação externa, né? Porque às vezes eu não vou ter essa aprovação externa. Então, eu sabendo o que que eu quero, onde eu quero chegar, por que que eu estou fazendo essa escolha, por que que eu quero isso, é muito importante, né? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Então, gente, tem os profissionais aí para ajudar, né? Procura. Vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar do nosso emocional, porque muitas doenças têm um quadro emocional, né? Não vamos colocar sim, todas, porque na ciência a gente tem algumas palavras que a gente não usa tanto, todas, assim, né? Nunca, enfim. sim. Mas é muito importante. Então, vamos cuidar do corpo, mas vamos cuidar da nossa mente também, né? Vamos buscar esse equilíbrio, levando a vida com mais flexibilidade, né? Deixar de muita rigidez, porque isso acaba gerando situações estressantes e adoecimento. Ah, muito bem, muito bom. Laís, um beijo. A Laís entrou aqui. Fala pro pessoal onde você atende, dá o seu contato. Para quem está aqui acompanhando a gente, que vai assistir depois, se quiser procurar a Meire, onde encontrar a Meire? Então, eu atendo Araguari, atendo presencial e atendo online também, né? É, eu acho que meu Instagram tá aí, quem quiser entrar, eu acho que lá tem o meu número, né? Eu atendo aqui em Araguari na Qualquer Clínica coisa te HL. chama também na É, mensagem direta. pode me chamar, quem quiser, tiver alguma dúvida também, né? Quiser alguma orientação, pode me chamar também, né? O que precisar, estou aqui à disposição, né? É que Muito bom. Araguari, mas eu posso atender online também, então a gente atende o pessoal de qualquer lugar, né? Uma das coisas boas da pandemia foi essa questão do online, né? Que agora, Uhum. sim, principalmente da área de vocês, foi aberto esse atendimento online, né? Sim. Então, ficou mais fácil. Então, as pessoas que quiserem contatar aí a Meire, gente, só seguir ela aí no Instagram. Quero agradecer novamente você, Meire, a todos vocês que estiveram conosco em mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Vai ficar gravada. Se tudo der certo e o Instagram não boicotar, estará gravada. Então, vocês podem mandar para as pessoas que não assistiram e podem rever, porque foi muito, muito, muito valiosa. Essa nossa conversa valeu demais, Meire. Deus te abençoe, abençoe sua família. Amém. A sua também, Tá? E eu Érica. Foi um espero te prazer. encontrar em outras lives por aqui. A gente vai pensar em novos temas. Que Não, eu gostei beleza. muito de conversar com você. Que bom, Érica, eu também. E eu te agradeço muito pelo convite, tá? Tá bom. Então tá, gente. Um beijo. Semana que vem tem live com a minha amiga Kátia Rodrigues. A Kátia organiza, que organiza as casas. Aí ela, ó. Organiza a casa e a gente vai falar sobre os mitos e sobre as verdades de organização do lar. Tá bom? A gente espera vocês semana que vem e um beijo. Tchau, Beijo. Meire. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.